Agora você tá ao vivo. Ó, 2 horas e 2 minutos, hein? Quase em ponto, hein? Vamos conferir? Vamos, dá uma olhada aí. Só vou ligar a tomada aqui do celular pra poder não carregar. E aí, galera, vamos ver quem tá chegando aí. Ó, Já tá a linha de transmitindo? construtora já tá online. Já mandou um oi. Cheguei aí, pessoal. O áudio tá bom pra quem já chegou? Como tá? Oi, Rubio! Que graça. Ó, rainha do estilo. Vixe, então nós estamos famosos, então. Ah, aí ó. Vamos lá então, gente? Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui nessa live. É mais um bate-papo, né, Janine? Isso aí. Porque, como eu tenho falado para muitos clientes, para muitos amigos, eu tenho gostado muito da ideia do steel frame como técnica construtiva, né? Pensando que é uma técnica que é ágil, limpa, de excelente qualidade e resistência. E aí eu trouxe a Janine, que trabalha com isso há anos e é a top no steel frame, para falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu não sou a top não, né? Mas um dia eu chego lá. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o steel frame para vocês. É um sistema construtivo industrializado, como o Charles disse, ele tem N qualidades. Uma delas também está com um apelo muito bom agora, a questão da sustentabilidade. Então, todos os materiais usados no sistema ou são recicláveis ou são reutilizáveis, né? Então, é um sistema maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, porque além de trabalhar com isso, gosta muito, né? eu amo steel frame. Vai fazer 12 anos que eu trabalho com steel frame. Já tem um tempinho já. Tá vendo? Eu falo que ela é a top. Já tem um tempinho já. Mas é isso. Vou falar uma abrangência aí um pouco maior para você sobre o que é o sistema. E depois a gente, lá pro finalzinho, a gente abre também para algumas perguntas e tudo mais. Então vamos lá. O sistema é constituído de perfis de aço leve, é um aço galvanizado, é um aço específico, normatizado para se trabalhar, e é um sistema autoportante. Quando a gente fala que é aço leve, é porque ele utiliza perfis de 0,8 até 3 milímetros. Então, até 3 milímetros de espessura dos perfis é considerado... Isso é da chapa que compõe aquelas partes metálicas, né? Isso. Não da parte metálica em si, porque a parte metálica é maior, né? Isso, a parte metálica que compõe a parede, ela fica um pouco mais fina do que a alvenaria. Então, aí você tem, né, aí é bom pra galera da arquitetura, aí você tem um ganho de área útil interna, né? Porque a parede convencional, dependendo do bloco que a gente utiliza, tem 12 centímetros o bloco, tem 9, que depois com o reboco, mais os fechamentos e tal, acaba dando 13, 14 centímetros. E o steel frame acaba ficando com 8, 9, né? O steel frame tem 9, mas com as placas, as variações de placas, chega até 13 centímetros de espessura. Entendi. Mas o básico, a versão básica, que já é superior aos desempenhos técnicos de resistência, acústico e térmico em relação à alvenaria, ela tem 11,2 centímetros, ela é um pouco mais estreita. Mais estreita, e isso acaba ajudando a gente ganhando espaço, né? Isso aí. E o que eu acho assim formidável, que é o que eu falo pra ele sempre, é que tipo assim, se você quiser montar a parede, não deu certo e por algum motivo não gostou ou precisa de ajuste, é de fácil alteração. Você pode desmontar e remontar novamente em outro lugar, entendeu? Aproveitando parte dos materiais até. Exatamente, evita desperdício de material e não tem aquele quebra-quebra de obra, tipo uma parede você tem que destruir ela e refazer, tem aquela questão do vigamento, que daí a viga não pode tirar, a coluna não pode tirar,
Agora o steel frame não, o steel frame a gente pode modular da forma que quiser. Não gostou, refaz os cálculos, né? Porque tem que ser refeito. Fala, então, acho que isso que é interessante, fala dessa parte do cálculo, porque todo mundo acha que é só montar a paredinha igual o Lego, né? Então, o steel frame ele tem um cálculo específico, mas ele vem da estrutura metálica. Isso. Então se calcula igual, só que tem referências e como é que eu posso dizer? Tem algumas particularidades em função dos perfis serem tão esbeltos. Okay. Né? Mas tem um cálculo específico e ele é adaptável, facilmente adaptável, né? A estrutura metálica em si, como a gente trabalha com a ideia da modulação, tanto a pesada quanto a leve, ela é de fácil ajuste, então ela é muito flexível. Né? Então, mesmo que, igual o Charles falou, mesmo que a gente já tenha um projeto pré-definido, com o sistema é muito mais fácil fazer qualquer tipo de ajuste, é muito mais tranquilo fazer com isso. Porque é como se fosse mesmo, desmonta, verifica se as condições de carga, de transferência de carga dos perfis metálicos permite e remonta em outro lugar, né? Isso aí. Ou seja, é muito mais rápido, limpo e fácil, né? Isso aí. Um dos facilitadores, né, do sistema é essa questão das reformas, ampliações e até mesmo construções por etapa, né? Se a gente faz uma construção e planeja o crescimento dessa construção, com o steel frame é muito mais fácil, a gente pode modular até essa solução. Que foi igual aquela obra que nós tivemos em Marília um mês atrás, que eu tive a curiosidade e a Janine nos levou numa obra deles para ver lá. E assim, a obra é extremamente limpa, extremamente organizada, sem desperdício de material, extremamente racional. E isso aí que eu acho que é um forte muito grande nesse sistema construtivo, né? Isso. E lembrando também que continua mantendo a questão da flexibilidade, né? Então, da liberdade para o arquiteto criar da maneira que convém. Sim, porque eu fiquei espantado aquele dia que eu estive lá, que eu lembro que a sala tinha um pé direito gigante, era muito grande, e era um vão de laje muito grande, quer dizer, as pessoas muitas vezes ficam com medo de achar que por ser perfil metálico não pode ganhar grandes vãos, não ganha a plástica, o redondo, as ondas que alguns profissionais gostam de usar, e tudo isso é permitido, né? Tudo isso é possível. Essa obra que o Charles está falando é da iBuild, que é a empresa que eu estou trabalhando agora, fica em Marília. E lá tem o arquiteto teve muita liberdade de criação lá nessa edificação. Então tem pé direito duplo, tem vão de 15 metros, tem 2 andares num trecho da edificação, tem janelas com grandes vãos. E também, não é o caso dessa obra, mas também tem a questão das paredes curvas, tetos curvos, que o steel frame permite essa liberdade de criação. É um sistema maravilhoso. Legal. Posso dizer que eu sou suspeita de falar, que eu amo demais a conta. Então, se ela já... Eu tô ficando cada dia mais assim, apaixonado, porque a mão de obra no Brasil hoje é uma mão de obra um pouco difícil, porque a gente só conta com um pedreiro, com um construtor, que é uma mão de obra um pouco mais bruta, né? E hoje muitos construtores têm deixado as obras a desejar, com uma qualidade nos acabamentos ruins, e eu tenho visto que o steel frame vem de encontro com isso para nos ajudar, porque visto que é uma mão de obra extremamente especializada, não é qualquer um que faz, né, Janine? Não pode ser qualquer tipo de profissional que vai trabalhar com isso, e a questão da obra ser ágil, rápida, entendeu? Você começa ela, logo ela já termina, logo ela tem a sua plástica toda formada, e nisso deslancha o serviço e a obra vai, né? Assim, em grandeza, o steel framing, a gente faz a obra em steel framing do que seria 1/3 da alvenaria, né? Então, se a obra durasse 1 ano, em torno de 4 meses seria possível executar essa mesma obra em alvenaria, né? É óbvio que as mesmas dificuldades que uma alvenaria convencional iria ter, no mesmo caso, o steel frame também ia passar por isso. Mas aí vem a questão da estrutura metálica que você disse, né? A estrutura metálica em si,
ela vence melhor esses vãos, né, e dá liberdade maior para o arquiteto, porque aí as vigas têm alturas menores, né, ao passo que o concreto não. Então, é fantástico. Assim. Ou seja, ela vem mesmo para facilitar, né? Veio para facilitar. E até a mesma forma com que o Brasil recebeu o sistema construtivo, né? A grande maioria das indústrias aqui no Brasil trouxeram uma tecnologia neozelandesa que trabalha já com as máquinas pré-cortando e pré-furando os perfis. Então eles já vêm com o local certo de pôr o parafuso, o local certo de passar as tubulações, elétrica e tudo já vem. E assim também é o BIM, né? Que também vem junto com o steel frame para poder facilitar e ter o controle maior de todos os projetos envolvidos na construção. Então, ou seja, você está levantando a estrutura igual está aparecendo nas imagens ali na TV, aí você já vem trazendo elétrica, já vem trazendo hidráulica, já vem montando tudo e deixando tudo pronto. Não tem mais aquele negócio de levanta a parede, depois corta a parede, passa a tubulação, chumba a tubulação, passou errado, corta a parede de novo, perde o conduíte, vai mais conduíte, vai mais caixinha, perde a caixinha, corta tijolo, reboca a parede e refaz tudo de novo. É só tirar a placa, refazer o caminho e fecha novamente, né? Exatamente. Você até com... Assim, vai no manual, né, do proprietário, as orientações para fazer os cortes corretos das placas, mas é muito fácil, dessa forma que você diz. Estilete, você corta a parede e faz o reparo quando necessário. E aí é uma outra vantagem do sistema, que você tem geração de resíduos muito perto do zero, reduzida. Né? Muito perto do zero, muito né? reduzida. Que foi que aquela obra que nós fomos, eu percebi assim que não tinha entulho, não tinha. Eu lembro que eu filmando lá e eu fotografando e eu procurava. A única pilha de entulho que eu tinha visto lá era alguma coisa que tinha umas madeirinhas, uma pilha de areia suja lá, um negócio assim, não tinha nada referente à construção da obra em si, né? Com o steel frame você consegue prever com muito mais facilidade todos os materiais que vão ser usados na obra. Por ser, né, a origem do sistema e hoje as máquinas e os softwares envolvidos nos detalhamentos das estruturas, tudo automatizado, então você tem um facilitador enorme, né? A gente consegue planejar, dependendo do nível da necessidade do cliente, até mesmo as placas, então aí reduz os cortes, quantidade de parafusos e o próprio andamento da obra, né? Ou seja, você sabe como que ela vai ser do começo até no final, né? Sabe. Você tem um controle muito preciso disso. E agora sim, né, Juliana, é uma dúvida minha, né? Por que isso? Porque é uma técnica que não é de hoje, né? Ela não é novinha, né? Ela já vem de alguns anos, né? Assim, não no país, no Brasil, porque ela nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? O primeiro registro que tem de casa e de steel frame é de 1933. Isso, eu ia falar 1930, mas é nessa data que eu tenho conhecimento também. Mas vamos combinar uma coisa. Tudo bem que eu acho que tem aquela questão cultural do país, né? Que eu estava lendo no trabalho de graduação do pessoal da Unip de 2018, do meu amigo Fernando, do Fernando Neves, ele deve estar assistindo a gente também. Que tem aquela questão cultural do país, que gosta de bloco, do cimento, do concreto e tal. E por que isso não ganha dimensão no país? O que você acha que é isso aí? Bom, eu acho que no momento é uma falta de conhecimento, né? Um preconceito, porque hoje o profissional, isso também vai um pouco político e um pouco institucional, né? Hoje o profissional sai da universidade, a grande maioria sem sequer saber que o sistema existe, que existe essa possibilidade de sistema construtivo. Então, assim, aí vai até um pouquinho além da construção. Puxar a orelha aí das universidades, porque nas aulas de tanto sustentabilidade, estruturas metálicas, industrialização, o steel framing cabe conhecer o sistema, né? Então, às vezes o profissional forma sem sequer saber que existe. Mas agora já está ganhando força no Brasil, né? Muito em função dos recursos que a gente tem, né? A argila está aí
escassa, madeira também. Hoje os processos todos para trabalhar com esses materiais legalizados, né, dão um pouco mais de trabalho. Então aí começa a ajudar o steel frame a ficar mais difundido. Exatamente, porque num país que a gente vive em que fala-se muito em ecologia, em aproveitamento e sustentabilidade, eu sou formado já há algum tempo e eu não vejo falar assim, falando um tempo para não falar o tempo, né, para não denunciar a idade, né? Mas assim, eu não escuto, a gente sempre escutou, desde a época que eu estava na minha primeira faculdade, a gente já escutava ele falar em sustentabilidade, em falta de recursos e tudo mais. Mas a gente não escuta falar que o steel frame é uma técnica que vai no mesmo caminho da sustentabilidade, da economia e da ecologia. Isso. Entendeu? E é aí que eu não entendo, porque uma das vezes que nós conversamos bastante era com relação assim, à resistência do material. As pessoas acham que para ser uma obra resistente, uma obra rija, dura e tudo mais, tem que ter o concreto, o tijolo, o ferro, areia. E vocês estavam me contando que, vamos falar assim, a alvenaria comum, se um carro bater na parede, destrói a parede, correto? Ou uma pessoa que pega uma marreta comum, dá uma marretada na parede, quebra o tijolo. Isso. Já o steel frame não, né? Porque o material que é composto, o fechamento, ele tem uma resistência de impacto violentamente grande, não é? Isso. É assim, o sistema, ele tem que atender a mesma norma de desempenho que qualquer outro sistema construtivo. Só que em todos os testes o steel framing se mostra um pouco melhor do que a alvenaria, tanto no de impacto, né, corpo duro e corpo mole, quanto acústico, térmico, mesmo na versão básica, que seria um perfil com uma placa de gesso de um lado e uma placa de gesso de outro. Então, mesmo na versão mais simples de aplicação, standard, né? Vamos falar assim, standard, que né? A standard, que é uma das linhas de venda até da iBuild, né, que o pessoal trabalha assim, mesmo nessa versão mais simples, a parede já é um pouquinho mais resistente que a alvenaria. Então assim, aí vai da composição, né? Tem uma composição, tem uma norma que a gente tem que respeitar, tem que seguir para conseguir atingir esse nível de excelência e de qualidade no material. Então tem um espaçamento correto, tem um parafuso correto que se aplica, tem uma espessura das chapas, uma quantidade de placas, né? Isso começa pelo arquiteto, né? Então assim, se eu tenho, por exemplo, a aplicação de uma parede de steel frame entre unidade habitacional diferenciada, sei lá, um quarto de hotel para o outro quarto de hotel, ou um apartamento para outro apartamento, eu tenho que respeitar primeiro a questão arquitetônica, se é um ambiente sujeito à umidade ou não, para eu escolher um tipo de placa. Eu tenho que respeitar uma acústica, eu tenho que respeitar e a resistência também, né? Isso vale também para casa geminada. Então, o steel frame em todos esses casos tem um comportamento superior à alvenaria. E tem um facilitador de adaptação. Ou seja, ao contrário do que todo mundo acha e todo mundo pensa, ele sai na frente novamente da alvenaria convencional. Sai na frente, obviamente, desde que executado mediante as normas. Entendi. Né? Porque é igual você está falando, você tem tipo assim, a estrutura standard, você tem a estrutura um pouquinho melhor, tem aquela top que é a mais resistente. Como é que funciona isso aí? Porque assim, o sistema, a cadeia inteira do sistema ele segue uma modulação, a ideia de modulação que vem da estrutura metálica. Então, todos os subsistemas envolvidos ao steel frame também vêm dessa modulação. Então aí a gente tem os isolamentos, as mantas de isolamento, que tem lã de PET, lã de vidro, lã de rocha, cada uma com a sua característica, mas todas elas atendendo à norma. Elas partem de 7 kg por metro cúbico, mas a lã de rocha já parte de 20 kg por metro cúbico. Porque ela é mais pesada, porque ela é de rocha, né? É isso aí. As placas, aí tem as placas de gesso,
as placas cimentícias e as placas de OSB, que é uma madeira estruturada. Também tem essas variações de espessura. Então, a combinação delas, a variação da combinação delas, é que vai aumentando e permitindo o melhor desempenho de cada parede. Exato. De acordo com o que o arquiteto especifica, né? Se é uma sala de aula, de uma sala de aula para outra, tem que não ter pode escapar som, não pode ter reverberação de som, cinema, não pode ter reverberação do som e tudo mais, né? Então, assim, o próprio gesso ajuda nessa questão da absorção. Tem algumas placas que são trabalhadas para isso também, tem N fornecedores aí. Então, tem o gesso liso, sei lá, com 12,5 milímetros de espessura, mas também tem aula de 15, né? Aumenta no tratamento, né, térmico, acústico dela, né? Isso. As lãs também tem variações. O OSB, que é uma madeira estruturada, a gente usa tanto para melhorar a resistência ao impacto, quanto para dar liberdade para o pessoal parafusar o que precisar na parede, que é até uma falta de conhecimento, né? Um preconceito aí do pessoal quanto às fixações. O sistema permite toda e qualquer liberdade disso. Você pode parafusar os armários, parafusar guarda-roupa, parafusar tudo na parede como alvenaria comum. Tudo, biblioteca, dá para fazer, né? E hoje, assim, tem uma facilidade maior no Brasil, também devido ao crescimento do conhecimento do sistema aqui, né? Então, as empresas também os fornecedores têm investido muito também. Então, hoje aí a gente tem buchas no mercado que aguentam 60 quilos por ponto, 120 quilos por ponto. Então, eu posso pôr sim uma biblioteca, prateleiras com livros, para criar uma biblioteca, cargas pontuais, rede, né? Que às vezes o pessoal acha que não pode, mas pode. Rede, que você fala, é rede de balançar, de dormir. Rede mesmo. Por causa que às vezes o pessoal, do balanço, tanto pelo né? peso quanto pelo balanço. Do esforço dela, né? Isso, então tudo é permitido. Desde que pensado anteriormente para fazer os devidos cálculos, não é? Isso, mas aí o sistema permite também os ajustes caso isso mude, né? Vai que, não, aqui era uma rede e agora eu não quero a rede naquele pedaço ali. Então você refaz os recálculos, reforça a estrutura. Se precisar. E muda a rede de lugar. Por exemplo, isso aí. Que legal, gente. Pode pôr rede para descansar também. Tem assim, eu acho que a gente tem que um pouco, que é muito bom você ter aberto esse canal aqui, que é para desmistificar essa falta de conhecimento mesmo. O pessoal conhece muito pouco, exatamente por isso. O que aconteceu comigo foi assim, aí é particular. Eu tive uma cliente que veio aqui e eu até tentei falar para ela do steel frame e tal. E depois, em particular, ela conversando comigo, ela falou assim, eu prefiro alvenaria, é o que eu conheço e é o que eu confio. Então é exatamente por isso que as pessoas deixam de fazer pelo não conhecimento, não sabem do que estão falando, né? Não sabem do que estão tratando, do que estão vendo, do que estão fazendo, né? Isso, aí vai daquilo que a gente falou, né? Que é do profissional, que normalmente quem abre isso para o cliente, às vezes vem até do próprio arquiteto, né? De falar, olha, vamos usar esse sistema, é muito bom, é tão resistente quanto a alvenaria convencional, mas te permite um monte de liberdade futura. Então, como o profissional às vezes nem conhece, aí eu acho que vai ele também não tem força, né, para argumentar e para falar para o cliente que, olha, dá para fazer, Inclusive eu estava vendo na internet hoje, tem prédios de vários pavimentos construídos com steel frame. Tem. Hoje a gente não tem uma norma brasileira ainda, ela está em desenvolvimento, mas a norma vai permitir calcular prédios para quantos andares forem necessários, mediante a aprovação de cálculo igual qualquer sistema construtivo. Claro. Mas hoje a gente tem no Brasil prédios de 5 andares, 6 andares, para fora, todo em light steel frame. Sem estrutura, assim, sem coluna metálica, tipo aqueles prédios americanos que a gente vê muito, que sobe aquelas colunonas de ferro gigante, depois vem fazendo o fechamento, né? Não, aí tem a liberdade, né? E vai também do profissional para poder ajudar o cliente nessas especificações, porque às vezes vai ser interessante fazer o uso de estrutura mista. Okay. É só vão fazer conta para viabilizar o processo, mas pode ser todo de steel frame, todo de light steel frame.
Então, aí, engenheiros, aí, arquitetos, é bom começar a calcular e usar, hein? E tem muito curso legal também, o pessoal conhecer, né? O CBCA tem muito, que é o Centro Brasileiro de Construção em Aço. Tem muito material, tem uma biblioteca maravilhosa sobre aço leve, aço pesado. Ou seja, tem bibliografia para isso, né? Tem manuais de arquitetura, engenharia, que são muito interessantes para quem está querendo começar. Começar a usar. É, muito interessante. Legal, eu acho que assim, além de ser uma técnica de fácil assim, execução, limpa e tudo mais, é para a gente conhecer mesmo e começar a trabalhar com um sistema novo aí que vai ajudar a gente bastante. E sem medo, né? Porque hoje tudo que você tem aí disponível para aplicar e especificar na alvenaria, você usa no steel frame, o que muda é o sistema construtivo. Então assim, você trabalha com as mesmas portas, as mesmas esquadrias, até tem o facilitador, né? Que aquilo que eu falei da economia dos resíduos vai até o nível do acabamento, né? Não tem embolso e reboco, você põe a argamassa direto no gesso acartonado, por exemplo. E ela recebe o azulejo da mesma maneira que a alvenaria convencional recebe, né? Da mesma maneira, se for um porcelanato que indicar uma C3, você vai aplicar direto no cartão do gesso, o porcelanato. Então assim, ele permite a mesma utilização, então é só a falta de conhecimento mesmo, não tem por que não usar. É mais rápido, é mais econômico, é sustentável. E hoje os custos estão muito parecidos com o de alvenaria, né? Foi bom até você falar. Então vamos falar um pouquinho nessa questão do custo, porque daí todo mundo acha que assim vai ficar muito mais caro, que é um negócio absurdamente inviável, né? Como que é isso aí? Hoje, muito pela experiência que eu estou tendo na iBuild, a gente comprovou que os custos são ou semelhantes ou menores do que construções de alvenaria. Só que aí vai de um trabalho do construtor, do arquiteto e da construtora para ajudar o cliente a enxergar isso. Porque às vezes o ganho não está só nos materiais. Sim, também no tempo. No tempo e nos indiretos, que é o que o pessoal às vezes não enxerga, né? Então eu gasto menos caçamba, eu tenho menos gente na obra. Menos tempo, menos tempo é dinheiro. Essa história do tempo é dinheiro é verdade, gente, porque uma obra que levaria uma logística de um ano e meio, vamos falar 1 ano e meio, porque hoje as obras vamos falar num padrão de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, a gente leva até de 1 ano a 1 ano e meio. Então vamos falar aqui, 1 ano e meio, você imagina 1 ano e meio trabalhando numa obra, pedreiro, construtora, não sei o que, e é que nem ela falou, caçamba, sujeira, container e tudo mais, você acaba reduzindo esse custo para 1/3 do valor, né? Isso aí, proporcional. E assim, uma outra característica forte que ajuda a reduzir o custo do steel frame é a questão da leveza, que é um sistema muito leve. E a fundação acaba sendo mais leve, vamos falar assim, mais leve no sentido de não ter tanta profundidade e receber uma carga menor, tá, gente? Isso aí. Quase sempre é uma fundação rasa que usa ou sapata ou radier, quase sempre em função. Vamos falar assim, que nem nessa imagem que está aparecendo aqui, uma residência bem grande assim. Você fala para mim que ainda assim usaria um radier ou você acha que usa uma fundação profunda ainda? É óbvio que varia de acordo com o terreno, sim, claro. Mas na grande maioria das vezes vai ser um radier. Verdade? O que vai variar é a espessura dele, né? Sim, e a espessura do aço lá dentro do radier. Mas na grande maioria das vezes é radier. Então, ou seja, é uma coisa que até a fundação é mais fácil de ser executado. Né? Assim, não precisa vir lá batistaca, perfuratriz ou sei lá, uma hélice contínua, que são grandes perfurações. Exatamente, que são perfurações profundas e de grande impacto, né? E custo, né? Custo. Isso. Então aí o steel frame é um dos maiores pontos em que a gente consegue economizar em relação à alvenaria na fundação. É gritante, assim. É de 7% até 15%, mais ou menos. Na grande maioria das vezes é 10%, 12%. Mais certeza é mais barato. Em função do peso. Aí tem também outras economias indiretas. Assim, tem muito cliente que às vezes, né, que é uma pegada mais institucional e comercial, principalmente para a área comercial, é muita vantagem em função de venda
ou de aluguel, né? Porque também é um indireto envolvido. Então, às vezes tem cliente que faz a conta de vou ganhar minha obra 6 meses mais rápido, eu vou vender 6 meses mais rápido e meu dinheiro vai voltar pro meu bolso 6 vezes mais rápido, vou fazer outro investimento. Ou para alugar, ou para sair de um aluguel, né? Porque às vezes o cliente... Muitas vezes ele mora de aluguel, então você imaginar que ele vai ficar 1 ano e meio pagando aluguel para construir a casa, ele vai ficar 5 meses. Isso, de 5 a 6 meses. Se o aluguel dele for R$1.000 mensal, ele vai economizar pelo menos aí R$12.000 só de aluguel, né? Ou seja, só sem falar de construção, né? Tem muita gente que coloca todos esses indiretos na ponta do lápis e eles têm certeza que o steel frame é bem vantajoso. Além de que daí a obra tendo menos tempo, o marido não briga tanto com a mulher, né? Não dá aqueles atritos que normalmente dão dentro de uma obra que faz parte, né? Faz parte. Que tem que ter. Legal. Bom, agora não sei o que mais que a gente poderia estar falando para eles. Custo, prazo, a questão da sustentabilidade, flexibilidade, tudo ligado à modulação. Hoje todos os materiais tem no Brasil, né? Há um tempo atrás a gente importava um ou outro, mas hoje tudo tem no Brasil. E é isso, é um sistema maravilhoso. Vai precisar. A única coisa que eu acho assim que as pessoas não estão habituadas ou não estão acostumadas, vamos falar assim, é a questão de bater na parede e sentir que ela é oca por dentro, né? Mas o fato dela ser oca por dentro não significa que ela não é resistente e que o som que não vai segurar o som, né? Todo mundo acha que a casa oca vai bater um vento, o vento vai levar embora. Foi até uma experiência que você teve naquela obra, né? Exatamente. Da laje, ele pulou na laje. Pessoal, gente, eu pulava na laje assim, pulava, batia nas paredes. Ela não mexia nada. E não passa pro outro cômodo, né? O ruído. Foi o caso da laje, vocês querendo... A gente batia na laje, nas paredes, assim, pra ver se o outro escutava do lado de lá e não escutava nada. Entendeu? Então a gente eu acredito, eu vi, não é que eu acredito, eu vi lá que realmente ela funciona mesmo, de verdade. Não passa o som e não balança. Eu acho que é a questão da experiência, né? Você teve a experiência com o steel frame, foi lá e viu, acho que quem quiser tiver interesse, né? Manda um oi aí pra gente, que a gente marca. E, gente, eles recebem muito bem, viu? Pode ir que vocês vão gostar. Só mandar um oi. E vamos abrir pra perguntas? Vamos lá, gente? Vamos lá. Você tá enxergando? Não, eu não vou estar chegando, tá deitadinho lá. Aí vamos ver o que nós temos. Quer baixar o som do seu celular? Aí, ó. A Priscila. Ei, Pri, você tá boa? A Priscila é uma amiga minha que trabalhou comigo fazendo detalhamento de steel frame. E ela colocou que eu nunca cheguei na casa de ninguém e fiquei batendo na parede pra ver se é oca ou não. Realmente, Pri, bem lembrado. Olha, mas eu faço, viu? Eu sou arquiteto, eu faço. Aonde eu vou, eu fico olhando, eu bato, eu quero ver se do que é feito. Porque é uma curiosidade, a gente tem que saber do que o material é feito, né? Então, eu faço sim, viu? Aqui tem uma pessoa perguntando sobre a mão de obra. A gente falou um pouquinho sobre a mão de obra. O ideal é que seja especializada para poder alcançar mais fácil a qualidade esperada no resultado final, né? A gente tem que lembrar assim que o sistema steel frame ainda depende um pouco da mão de obra que é o pedreiro convencional, porque como a gente falou, tem uma fundação, tem radier, tem que usa concreto, aço, da mesma forma convencional como a construção de alvenaria convencional, que é o tijolo, usa, mas é muito menor, porque daí é só na parte da fundação, o resto da estrutura toda já é uma mão de obra especializada, específica, ou seja, é aquele profissional que vai executar o steel frame, entendeu? Isso? É isso. Mas assim, tem casos de pessoal que se especializa para fazer, né? Você fala assim, a fundação para o steel frame, então, ou seja, você vai contratar que nem você, a Rebuild, que vai fazer tudo para você, é isso, né? É isso aí. E tem pessoal que procura curso, né? Hoje aí no Brasil tem muito curso e tudo mais. Então, nada impede o profissional de fazer o estudo para poder se especializar e construir, né? Hoje, né, o steel frame veio do wood frame, né? Sim. Então lá nos Estados Unidos
ele é muito mais difundido. Lá tem uma outra pessoa física que executa a obra, né? Feito os irmãos à obra ali, aquele pessoal faz. Para quem assiste os Irmãos à Obra, é mais ou menos aquilo lá. Só que não é tão facinho de pegar a marreta e já ir destruir na parede igual eles fazem lá não, viu? Aí ó, o Celso falando que tá no Canadá e que 99% das casas são de steel frame com drywall. E é isso, é o futuro, né? Tá vendo? Pra fora já tá difundido e agora eu acho que o Brasil não tem muito, né? Muito por onde escapar. Aqui na América do Sul, o Chile, por exemplo, hoje só se constrói casas com steel frame, né? Muito em E são regiões que tem terremoto, que tem neve, ou seja, que as condições climáticas são muito mais severas do que no Brasil, porque no Brasil ele tem o problema do calor, só que é uma temperatura mais alta, mas se você pensar que você tratando a sua residência com, sei lá, ou com a lã, ou com a lã de rocha, ou com espuma de poliuretano e tal, você vai tratar a residência termicamente, ou seja, ela vai ficar fresca e agradável por dentro e o calor vai ficar lá fora. Então não perde em nada na questão do bloco de cerâmica. É isso aí. Aí agora tem uma outra pessoa aqui perguntando pra gente sobre construções em áreas à beira-mar. O aço, igual eu falei, ele é um aço específico. E para cada região de aplicação, ele tem uma proteção galvânica específica, né? Então, para regiões litorâneas, ele recebe uma proteção de galvanização diferente das não litorâneas. Ou banhado a frio ou a quente, o perfil é protegido para não sofrer com antamalesia, por exemplo, e não oxidar, e não acontecer nada. É isso aí. Sobre a mão de obra, a Ana Chiara está perguntando se tem mão de obra na cidade. A iBuild está trabalhando, né, aqui em Assis e em Marília, com construções em steel frame. Hoje aqui em Assis nós já temos uma obra em execução, né? Isso. E já vai dar início também em breve numa outra obra de steel frame, ou seja, então tem mão de obra sim, especializada para iniciar a hora que você achar conveniente. É isso aí. E deixa-me ver. Tem mais alguma pergunta? Ixi, travou aqui, gente. Sobre a questão acústica, a gente falou, né, que tem as possibilidades. É bom falar dessa questão acústica em relação a modificações também, né? Às vezes você tem um ambiente que era um quarto e depois você quer fazer ele virar um home. Tem jeito de você melhorar o comportamento acústico das paredes em relação a essas... Deixar eles mais confortáveis acusticamente, né? E não deixar o ruído passar. Ou então é um quarto comum e aí o profissional quer fazer um estudo de música. É possível, você, né, protege com as placas específicas a parede e também faz tratamento acústico quando necessário. É importante falar também que o desempenho térmico e acústico ele está ligado à arquitetura, né? Então não adianta a gente fazer o tratamento que for acústico e térmico se você tem um ambiente com muito vidro e o vidro não é específico. Não é aquele vidro próprio para fechamento de ambientes que tenha muito produção de ruído, né? Ou seja, não adianta nada você tratar toda uma alvenaria com relação ao ruído e bota lá um blindex comum que o ruído vai escapar pelo vidro, ou seja, tratamento acústico não valeu de muita coisa. É isso aí. E uma outra pergunta muito legal aqui é sobre financiamento. Hoje não, há uns anos, se não me engano, desde 2002, a Caixa Econômica financia construções em steel frame, então não tem particularidade nenhuma que vai impedir o financiamento. Em se conseguir porque é igual nós falamos agora há pouco, né, Janine? Na verdade, essa técnica não é uma técnica nova, né? Já é uma técnica que é criada há muito tempo e é pouco utilizada só, mas ela já é existente, né? Ela existe no Brasil há mais de 50 anos. Gente, há mais de 50 anos. Então, quer dizer, não é uma técnica novinha de folha. A gente fala nova porque pela questão de humanidade, mas não novinha assim de anos. No Brasil já está há um tempo. Aí, agora hoje tem outros bancos também que estão abrindo para financiamento.
é muito depois da caixa, né? Homologou tem muito tempo, então não tem nenhuma particularidade envolvida no financiamento. Ou seja, é igualzinho. Vamos fazer o projeto e sai financiamento no banco também. Sai financiamento no banco também. E vamos ver aqui. Olha lá, ó. Construções mistas. É muito comum a utilização do steel frame em ampliações. Por quê? Às vezes não, a maioria das edificações, em termos de porcentagem, né? Construídas no Brasil são de alvenaria. E elas foram calculadas e construídas para uma carga X. Sim. Quando você deseja ampliar, não necessariamente pode ser feito em alterações, alvenaria. Né? E não pode ser feito em alvenaria, sei lá, um segundo pavimento em alvenaria. Porque a fundação daquela construção não foi pensada para aquela carga, né? Hoje as paredes de alvenaria têm 500, 700 quilos por metro quadrado. As de steel frame tem 80, 130, 150. Então é gritante a diferença. Então, para você fazer ampliações, tanto terras quanto segundo pavimento, cobertura, o steel frame dá uma liberdade muito grande. Bem como a utilização dele com outros sistemas construtivos, né? Estrutura metálica pesada e o light steel frame, madeira, light steel frame, concreto, né? Hoje aí shoppings, grandes shoppings, utilizam, né? Quase todos, mezaninos dessas edificações, teatros, né? Começou com um apelo institucional muito grande, a utilização do aço. Para acompanhar a velocidade da estrutura metálica pesada também, né? Às vezes você tem edificações aí de múltiplos pavimentos que ficou mais interessante fazer de estrutura metálica pesada e é rápido. O light steel frame vem para acompanhar a rapidez. Porque antigamente se fazia a estrutura principal em estrutura metálica pesada e fechava com blocos. Com bloco de alvenaria convencional. Isso, aí esse sistema começou a ser muito explorado, muito na época da Copa, Olimpíadas, em função da rapidez, né? Então eles já começaram a trocar os blocos para poder fazer os hotéis, Parque Olímpico e outras edificações grandes, assim, com estrutura mista. Porque a gente não vê essas coisas, na verdade, né? Quando a gente vê, já tá pronto lá, né? Exatamente. E aí entra a questão da necessidade, né? É muito fácil se especificar obras em steel frame. De novo, eu sou suspeita de falar, porque eu amo steel frame. Mas eu falo da questão de especificar em função da necessidade de cada um, né? Hoje, ele já é mais vantajoso financeiramente. Então, quanto mais você fizer um planejamento dessa especificação estrutural para acompanhar ou um sistema misto ou um sistema todo em light steel frame, você consegue otimizar as vantagens que o sistema oferece, ainda mais, né? Ou seja, vai eliminando aqueles problemas da alvenaria comum, tipo, vai ampliar, fica aquela questão da dilatação, tem aquela questão que vai trincar, um pedaço cede, o outro não, quer dizer, o steel frame ele elimina tudo isso, né? Elimina. Obviamente, desde que pensado, né? Como você falou da dilatação, aí é uma questão da volumetria da edificação. Então ela é necessária em qualquer um. Às vezes no steel frame também precisa. Não, mas é que eu falo assim, vamos falar, o cara construiu uma casa e ele quer ampliar. Essa ampliação não gruda uma com a outra, ele dá aquela trinca. Eu sempre passo por isso, né? Os clientes perguntam, né? Ah, mas eu vou ficar com essa trinca na minha casa? Eu falo, infelizmente, não tem o que se faça na questão do concreto e do tijolo. Eles não colam um no outro e acaba fissurando, né? Isso. E com o steel frame não, né? Dá pra gente fazer a ampliação e elimina essa parte de fissura, né? Quase que totalmente, quando se trata de estruturas mistas. Porque hoje a gente tem muito material bom para poder trabalhar junto. Então, consegue um acabamento muito bom. E também vai do arquiteto, né? Às vezes vê que é um lugar interessante, já trabalha essa junta, assume ela e tudo mais. Mas tem muitos materiais hoje, tanto borrachas específicas, de neoprene, super adensados, tipo aqueles que põem ponte, base de ponte, silicones,
espumas, né, especiais que trabalham e que permitem que isso não seja perceptível. Mais. Que esclarece isso para o cliente. Bacana. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa também vai perguntando e a gente vai respondendo depois pelos directs e tal. É um assunto bem grande, daria pra gente ficar aqui, né, o dia inteiro falando, né, se quiser, né? sem problema nenhum, né? Mas eu acho que, assim, por uma primeira live, né, acho que deu pra gente falar bastante de diversos assuntos. E a Janine tá aí, depois eu vou postar de novo o Insta dela, tem da iBuild também, que eles estão completamente à disposição, se vocês quiserem ir conhecer e tudo mais. Eu como arquiteto, eu tô apaixonado pela técnica, eu acho que é uma técnica muito boa e nos meus projetos eu vou tentar utilizar porque é o que eu falei, é aquela questão de praticidade, agilidade, responsabilidade, sustentabilidade e tudo mais, entendeu? E é o futuro. É o futuro. É o futuro. Então é isso aí, gente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida aí? O pessoal tá falando aí sobre quantos por cento financeiramente é mais vantajoso. Olha, no final da obra é de 3 a 7% mais barato, no geral, assim, do que alvenaria. Mas dependendo, assim, se o profissional já no lado financeiro, você quer dizer, né? Mas, por exemplo, se é uma cadeia inteira, se o profissional já desenha, pensando na concepção da arquitetura, no steel frame, lá no final, né, seguindo a ideia da modulação que eu mencionei, lá no final você tem uma economia. Então, são vários fatores que influenciam nessa própria característica arquitetônica, né, que implica nessa questão da vantagem financeira. Mas aí, de 3 a 7%, tem casos atípicos que ficam 20%, 40% mais vantajosos, mas no geral, de 3 a 7%, certeza. Quer dizer, se vocês pensarem que, no geral, de 3 a 7%, e você tendo a possibilidade de ampliar isso aí, então, realmente é uma questão que vale a pena, só pelo fato de você ter uma economia no tempo e um desgaste pessoal nisso, para mim já é uma grande vantagem. É melhor para todo mundo, para os profissionais envolvidos, para os clientes que estão pagando isso aí, né? E depois ainda somado à vantagem financeira, eu não vejo motivo para essa técnica não ser utilizada, entendeu? Aí depois se não utiliza tem outros motivos, mas no meu olhar profissional, eu entendo que isso só tem vantagem. Mesmo que seja 3%, mas é 3% de vantagem em cima de um montante financeiro bem grande. É isso aí, exatamente. Né? Proporcional ao investimento que você quer fazer. Aí que tá. Pessoal, é isso aí. Acho que nosso primeiro papo de arquiteto aí foi bacana, com a arquiteta Janine aqui. A gente tá meio nervoso, nem dorme direito de ansiedade, né? Com a mão gelada. Vem correndo aqui e tal. Mas a ideia é essa, gente, é começar a trazer para vocês informações daquilo que a gente não vê, não conhece e desmistificar mesmo, trazer para vocês clareza de que as coisas que são novas, são boas, que dá para utilizar como a técnica do steel frame aí. Então, para as próximas agora eu aceito sugestões dos novos assuntos. E se quiserem falar de novo de steel frame, vamos lá, Janine, é só chamar que ela gosta. Eu amo. Só chamar que a gente fica horas falando. Beleza, pessoal? Obrigado, quero agradecer vocês por terem nos assistido aí. E vai ficar no Stories aí para vocês assistirem. Depois eu acho que dá para salvar também, né? Conheço tecnologia assim também. Nós vamos ver, de repente acaba ficando isso aí. Mas se quiser também, fala, a gente volta aqui e a gente volta a falar de novo sobre isso, beleza? Tchau. Gente, tchau pra vocês. Vou desligar aqui.